Vou lhe contar uma linda história do jovem chamado José. José era filho de Jacó, conhecido pelos seus irmãos como um sonhador. Anoiteceu, José foi dormir, e ao dormir José teve um sonho. No dia seguinte contou aos seus irmãos, por isso mais eles odiaram mais a José. No dia seguinte contou aos seus irmãos, por isso mais eles odiaram mais a José. No sonho, no sonho que José teve, ele sonhou com algo que dizia assim. Sonhou que estava trabalhando no campo com os seus irmãos, quando de repente o seu feixe se levantou e ficou de pé sobre ele. Se levantou os feixes também dos seus irmãos e ficou de pé sobre o deles. Sobre o dele se levantou os feixes também dos seus irmãos e ficou de pé sob o dele. Por isso mais eles odiavam mais a José, pois José ser um sonhador. Por isso mais eles odiavam mais a José, pois José ser um sonhador. Disseram acaso, queres tu governar sobre nós? Vou lhe contar uma linda história de um jovem chamado José. José era filho de Jacó, conhecido pelos seus irmãos como um sonhador. Anoiteceu, José foi dormir, e ao dormir José teve um sonho. No dia seguinte contou aos seus irmãos, por isso mais eles odiavam mais a José. No dia seguinte contou aos seus irmãos, por isso mais eles odiavam mais a José. No sonho que José teve, ele sonhou com algo que dizia assim: que estava trabalhando no campo com os seus irmãos, quando de repente o seu feixe se levantou e ficou de pé sobre ele. E se levantou o feixe dos seus irmãos e ficou de pé sobre o dele. Por isso mais eles odiavam mais a José, pois José ser um sonhador. Por isso mais eles odiavam mais a José, pois José ser um sonhador. Por isso mais odiava mais a José, pois José ser um sonhador. José era o filho mais da velhice de Jacó. Jacó teve ele sua velhice, mas José era muito obediente a Jacó, era o filho querido de Jacó. Então Jacó comprou uma túnica muito caríssima, uma capa, né? Num pano, uma capa brilhante, toda colorida, mas muito bonita naquela época que era muito cara. Aí pegou e deu a José. Aí por isso mais os irmãos de José odiavam mais a José, por José ser o filho querido do seu pai. Mas José realmente ele era muito obediente a seu pai. Aí seu pai disse a José: vai lá no campo, se encontrar com teus irmãos, ver como é que eles estão cuidando dos animais, leva comida para eles, vê como é que eles estão. José foi com sua capa lindíssima, vestiu sua capa e foi. Andava com aquela capa desfilando. Aí chegou lá de longe, os irmãos avistaram José. Aí disseram: lá vem um sonhador, aquela pedra de tropeço. Vamos matá-lo, vamos matar ele. Aí os Rubens chamou eles particular e disse: não, não vamos matar nosso irmão não, ele é nosso sangue. Mas vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele dentro da cisterna. Aí jogaram ele dentro da cisterna. Eu acho que ele passou cerca dos 3 dias dentro da cisterna. Tiraram a capa de José, melaram ela com sangue. Aí passou um bando de gente, os israelitas, os cambistas, pegaram e venderam José aos cambistas. José foi levado para o Egito, para a casa de Potifar.
Potifar o comprou dos israelitas e levou para sua casa. E lá fez José de seu mordomo, fiel. E José trabalhava na casa de Potifar por ele ser muito dedicado ao serviço. Ganhou a confiança de Potifar. Aí se tornou mordomo de Potifar. Aí ficou. Potifar teve tão muita confiança em José que entregou a casa todinha a José, os seus pertences, tudo, as suas finanças. Aí nomeou ele como se ele fosse o seu secretário. E José passou a assumir a responsabilidade do seu senhor. E honrou seu senhor, honrava ele em todo o trabalho ele era fiel. Aí vem a mulher dele e tenta seduzir José para se deitar com José. Mas José correu. José correu e ela arrancou a sua roupa e acusou José de abusar dela. E José foi parar na prisão por causa disso. Mas mesmo assim na prisão, José foi liberto, porque tinha outros presos que estavam lá e José interpretou os sonhos daqueles presos. E os sonhos que José interpretou acertou nos dois sonhos dele, porque foi usado por Deus. Aí o rei teve um sonho e chamou todos os mestres dos magos daquela época para contar o sonho, e nenhum deles conseguiu contar o sonho. Aí um dos seus servos disse: olha, lá na prisão conheci um jovem chamado José, que aquele dali anda com Deus, e ele revela sonhos. E aquilo é um homem muito bom que me chamou a atenção. Ele é servo dele, ele vai contar sonhos. Daí disse ao rei. Daí o rei foi e disse: traz ele aqui, se ele decifrar meus sonhos, vou ver se ele sabe decifrar meus sonhos mesmo. Aí José foi lá e encontrou os sonhos a ele, das espigas e das vacas magras, das espigas cheias e das espigas secas, se referindo a 7 anos de seca. Aí ele nomeou José como seu governador. E ali José foi honrado pelo seu Deus, mais uma vez. José foi honrado pelo seu Deus e pelo seu Senhor, por ser obediente. E foi a solução do Egito, que teve uma grande seca lá na terra dos seus pais, dos seus irmãos. E José armazenou toda a comida que teve e todos saíram do seu país para ir para lá, para fazer compra. Daí José lá conheceu os seus irmãos de volta e tiveram um reencontro novamente com seu pai e com seus irmãos. E assim aconteceu a história de José. E aqui está narrada, cantada e feita a música baseada na escritura.